Graça e paz, que Deus te abençoe abundantemente. Nós estamos aqui nesse dia mais uma vez para compartilhar um dos segredos que podem fazer com que você e eu nos tornemos amigos de Deus. E hoje o meu assunto, o meu tema com você é: amigos de Deus são homens de altares. Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sabe, querido, existe uma observação que a gente precisa fazer. Primeiramente, todos sabem que nós estamos numa jornada na vida de Abraão, o pai da fé. O homem onde tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento chegam ao ponto de chamá-lo de amigo de Deus. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vai perceber com muita clareza que Abraão viveu uma boa parte da sua vida conquistando coisas extraordinárias em Deus. E você vai perceber que toda conquista, toda vitória, toda vida abundante que Abraão experimentava, onde ele estava, ele levantava um altar a Deus. O texto que nós lemos fala de um dos altares que ele levanta a Deus. Mas nem sempre foi assim. A palavra de Deus na história de Abraão nos mostra que em alguns momentos Abraão deixou de levantar altares a Deus. E foi exatamente quando ele deixou de levantar altares a Deus que ele deixa de ter níveis profundos e experiências extraordinárias com Deus. Sabe, querido, isso me leva a confirmar a proposta que eu fiz para você no começo dessa reflexão. Amigos de Deus são homens e mulheres de altares. Altar aponta para aliança, altar aponta para gratidão, altar aponta para consagração. Sabe, querido, você vai perceber em toda a leitura bíblica, em toda a história bíblica, não somente na vida de Abraão, mas na vida de Israel, na vida de outros homens de Deus, sabe, lugares que foram consagrados, momentos que foram perpetuados por causa de altares que foram levantados a Deus. Sabe, Abraão começa a trilhar um caminho de erro, de engano e de derrota quando ele começa a deixar de levantar altares a Deus. Sabe, querido, quando a gente estuda o livro de Juízes, você deve saber tanto quanto eu, o livro de Juízes ele é conhecido como o período em que a gente poderia com muita propriedade fazer a analogia de que foi uma época em que o povo vivia uma verdadeira montanha russa. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo, ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. E o que determinava estar em cima ou estar embaixo? O texto bíblico é claro ao dizer que quando a nação deixava de ter um juiz, cada um fazia aquilo que achava certo fazer, deixava de levantar altares, deixava de dar glória a Deus, vivia segundo as suas próprias inclinações e a nação decaía. Deus levantava um juiz e esse juiz levava o povo a adorar a Deus, a levantar altares novamente. Israel progredia, prosperava, até que esse juiz morria e a nação voltava a fazer aquilo que estava no coração para fazer, ou seja, vivia uma vida de altos e baixos. Quantas pessoas têm vivido uma vida de altos e baixos? Porque têm feito altares e deixado de fazer altares a Deus. Sabe, querido, que essas histórias sirvam de inspiração para você e para mim, para que vivamos uma vida continuamente levantando altares. Sabe, o apóstolo Paulo, Romanos 12, eu já tenho compartilhado isso. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero finalizar essa reflexão orando e convidando você, nesse momento, a levantar um altar hoje a Deus. E que esse altar seja um altar de tributo, de consagração, de aliança com o nosso Criador, de maneira que nos tornemos amigos de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de Abraão, te agradecemos pela vida de tantos homens e mulheres que nos inspiram na tua palavra, homens e mulheres que foram homens e mulheres de levantar altares.
Que nunca venhamos a omitir, Senhor, altares, tributo, honra, glória ao Teu nome, porque nós temos recebido na nossa vida muito mais do que merecemos e muito mais do que plantamos. Eu quero abençoar cada vida, cada família, e quero fazer isso levantando um altar de gratidão ao Senhor nesse dia. E nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, tenha uma semana abençoada. Seja um homem e uma mulher de levantar altares, e você vai viver uma vida extraordinária e abundante sendo amigo de Deus. Deus te abençoe.